No último vídeo nós falamos sobre ansiedade e depressão, que são situações de saúde que têm maior incidência na população mundial e também brasileira. Como é que a gente pode lidar melhor com isso? Fora as dicas que a gente deu no vídeo anterior. É através da inteligência emocional, que é a forma como nós lidamos com nossas emoções e com as emoções dos outros. Bem conhecida como competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais. Quando nós deixamos que nossas emoções nos dominem e nos afetem, ao longo do tempo isso pode gerar uma série de doenças, que a gente já citou algumas. De fato, não estamos utilizando a inteligência emocional. Mas espera aí, quando eu sou uma pessoa inteligente emocionalmente, eu sou uma pessoa fria? Não. Inteligência emocional é usar o discernimento, é discernir o que estamos sentindo, de onde vêm essas emoções e escolher a forma mais inteligente para lidar com elas, de uma forma consciente. Assim, a inteligência emocional é harmonizar pensamento, sentimento e ação. A boa notícia é que todos nós temos inteligência emocional. Parece que alguns não têm, mas eles têm. E assim com eles e nós podemos desenvolvê-la. Vamos ver como? E como é que a gente faz isso? Olha, não existe outra forma que não seja a autoobservação, o autoconhecimento. Eu preciso necessariamente olhar para mim mesmo e me entender. Olhar para mim mesmo e enxergar esses pensamentos e essas emoções acontecendo no dia a dia. Um exercício bem interessante é me observar em situações onde eu perco a calma, situações onde eu perco um pouco do meu controle, onde eu me afeto. E aí você se perguntar, e melhor ainda, até escrever: o que eu estava pensando nessa hora? O que passava pela minha mente? O que eu estava sentindo? Qual era a emoção que estava ali? Qual era a intensidade dessa emoção? E também como eu reagi? Qual foi o meu comportamento? Com isso, eu começo a poder escolher o que eu vou fazer e até ter um certo grau de controle sobre como eu me sinto. Bom, até aqui nós falamos sobre as competências emocionais pessoais e agora vamos falar um pouquinho sobre as competências emocionais sociais. Nós sabemos que o ser humano é um ser essencialmente social. Nós aprendemos, através de séculos e séculos de desenvolvimento, a convivermos em grupo e sabemos que, quando estamos em grupo, somos muito mais fortes. Nosso comportamento social é a forma que a gente tem de interagir com as pessoas, de suprir nossas necessidades e também de encontrar soluções cada vez melhores para os problemas. E uma competência social muito importante, que hoje está um pouquinho em desuso, é a nossa capacidade de empatia. Empatia significa a gente se colocar minimamente no lugar do outro e entender e sentir um pouco do que essa pessoa está sentindo. E isso é algo muito natural do ser humano. Quando a gente vê alguém chorando, isso nos toca, dá vontade de chorar também. Quando a gente vê alguém rindo, muitas vezes também dá vontade de rir junto. Ou seja, é algo natural, é algo que está no nosso organismo, é algo que está no nosso cérebro, que está na nossa mente. E é fundamental para que a gente se conecte com as pessoas. Porém, assim como qualquer outra habilidade, isso tem que ser desenvolvido, tem que ser praticado. E tudo começa com o primeiro passo. Nesse caso, a gente precisa começar a perceber as emoções dos outros. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar um pouquinho o foco na tarefa, ou seja, o foco nas coisas que a gente tem que fazer, para as pessoas, prestar atenção nas pessoas, se interessar por elas. E uma forma bem prática de fazer isso é treinar a nossa escuta empática. Quando a gente está conversando com alguém, é importante de prestar atenção no que a pessoa está dizendo e como ela está se sentindo. Antes de pensar no que a gente vai fazer, no que a gente vai falar, no como a gente vai aconselhar essa pessoa, tentar de fato entender ela primeiro. Um elemento muito importante para aprendermos a desenvolver a nossa inteligência emocional é a intenção. Intenção é o porquê que realizamos as coisas. Ou seja, quais são os motivos que nos levam a fazer essas coisas. Por exemplo, numa reunião, no encontro da família, ao iniciar um trabalho, temos que ter claro qual é a nossa intenção. E quando a gente se sente desgastado, desmotivado, é bom fazer um momento de pausa para renovar as nossas intenções. Se perguntando o que estou fazendo aqui e por que estou fazendo isso. E como diria Sêneca, para aquele que não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. E aí, gostou desse vídeo sobre inteligência emocional? No próximo nós vamos falar sobre capital psicológico. Continua acompanhando a gente.